Eu vi dizer que tem um homem do facão aqui na roça. Eu vou... Para, Dudu, de brincadeira, Dudu. Não, pô, eu tô falando que eu ouvi dizer que tem um homem do facão aqui na roça. Ele sabia atrás de tudo. Olha. Pisando na rama. Esse idiota. Um idiota dele, olha pra aqui, ó. Quando pisa na rama, olha pra aqui. Pisando na rama, pisa na rama e pisando tudo aí, um que até na figa aí. Aí mata o pé de abóbora todinho, filho infeliz. Não pode gravar não, que queima, rapaz. Não grava essa merda não. Queima o quê? Queima os pés de coisa aí. Esse aí é raio laser, queima as coisas. O cara queimou os retalhos. Ei, rato e rato. Olha o homem do facão aí, ó. Mato.